Eu converso agora com um especialista em empresas familiares, palestrante do evento promovido pela FBN aqui em Curitiba. Ao meu lado está Roberto Faldini, que é empresário, conselheiro de administração certificado pelo IBGC, formado em administração de empresas com especialização em gestão avançada e empreendedorismo no Babson College. É cofundador e membro associado do IBGC e também do The Family Business Network Brasil, do FBN. Olá, Sr. Roberto, bem-vindo ao programa. Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e para conversar por um tema apaixonante que são as empresas familiares. Roberto, quais são os desafios de uma empresa familiar, da governança de uma empresa familiar hoje no Brasil? É a perpetuidade. É quando um empresário começa a sua empresa, ele inicia praticamente sozinho, às vezes com um sócio, tem todos os desafios de fazer a empresa se estabelecer e continuar o seu trabalho ao longo do tempo, mas o grande problema das empresas familiares é o passo seguinte, é a sucessão desse empresário, que normalmente às vezes tem 2, 3, 4 filhos, dependendo das circunstâncias, e nem todos têm a competência ou as condições para estar gerindo esse negócio. E aí é que é o grande dilema e a grande dúvida que as empresas familiares têm que estar olhando em profundidade para fazer com que ela possa ir para a segunda, terceira, quarta, quinta geração ou 15ª geração, como na Europa existe. É possível preparar esses herdeiros para a sucessão? Como promover a sucessão de forma que a empresa fique apoiada em pessoas capacitadas? Olha, sem dúvida nenhuma, tudo pode ser feito e este que é o grande X da questão. Os herdeiros de uma empresa, eles não herdam o patrimônio, eles herdam uma sociedade. Quando alguém cria uma empresa, um fundador, um empreendedor, ele cria sozinho ou com um sócio que se escolheu. Já a segunda e a terceira geração, eles serão sócios de pessoas que ou são parentes consanguíneos ou são filhos de sócios que eles não escolheram. Então, esta habilidade para poder conviver com outros herdeiros que é o grande desafio. Porque normalmente as pessoas, ou as empresas, os empresários, as escolas, preparam para serem bons gestores. Isto hoje em dia não é suficiente. Tem que ser bom gestor, porque senão o negócio não consegue sobreviver. Mas além de ser bom gestor, tem que ser treinado para ser um bom acionista e poder conviver com outros sócios que ele não escolheu. Qual é o perfil das empresas familiares que são bem-sucedidas? O que elas têm de diferencial em relação às suas concorrentes? As empresas, primeira coisa que é importante saber é que no Brasil e no mundo, cerca de 80% a 90% das empresas são familiares. É que as pessoas acham que uma empresa chega a um determinado tamanho, elas não mais são familiares. Mas hoje existem empresas gigantes que são familiares. Por exemplo, o Grupo Carrefour, por exemplo, a Fiat, por exemplo, a Ford, por exemplo, a Walmart, são empresas gigantes que são familiares. Então, a coisa importante é que não é o tamanho que determina se a empresa é familiar ou não, e sim a relação dos sócios que a controlam. O grande fator positivo de uma empresa familiar é porque ela exatamente convive dentro de um núcleo de pessoas que têm por objetivo a perpetuidade da sua empresa, em detrimento de, às vezes, um profissional ou uma empresa de capital pulverizado, onde os acionistas têm uma preponderância de receber os resultados do curto prazo. Então, a grande vantagem da empresa familiar, estatisticamente demonstrado, é que as empresas familiares elas têm, ao longo do tempo, uma rentabilidade maior do que as outras, porque ela pensa ao longo do tempo. Ela pode ter, às vezes, uma rentabilidade menor no curto prazo, mas ela tem uma rentabilidade contínua comparado com as empresas que não são familiares. Para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor desse alguns conselhos para essas pessoas que estão dirigindo uma empresa familiar. Quais seriam os seus principais conselhos sobre a governança de uma empresa familiar?
O principal conselho que eu poderia dar é que, estatisticamente, as empresas familiares não passam da segunda para a terceira geração, a não ser 5 a 10%. Portanto, se as empresas familiares quiserem se perpetuar e aumentar o número de empresas familiares para a segunda, terceira, quarta geração, é exatamente se profissionalizar e, ao mesmo tempo que fazem o seu planejamento estratégico do negócio, fazer o planejamento estratégico da sua sucessão. Porque este é um ponto realmente muito importante na serenidade, na calma necessária para que a família, os sócios, possam se dedicar ao negócio e não às brigas de família. Ótimo. Senhor Roberto, eu agradeço muito sua presença, obrigada por estar conosco aqui, dando essas informações sobre um ramo da nossa economia tão importante que são as empresas familiares. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito satisfeito de estar aqui em Curitiba e, enfim, como eu disse antes, o Brasil vai para frente, as empresas familiares vão e a escola aqui, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante em auxiliar não só aos, enfim, jovens a se preparar para a gestão, mas quem sabe também ter um curso ou um programa aqui para preparar as famílias a saber funcionar como sócios de uma empresa sem necessariamente estar na gestão.